gente desdenha do trânsito deles, ou a gente não consegue visualizar o que é o trânsito deles. Quando a gente conversa com as pessoas dessa cidade e vai vivenciar, a grande mágica, que eu acho que é o Ulisses de dizer, é se despedir de você mesmo para encarar o outro. É entrar na pele do outro e vivenciar o espaço urbano do outro. Então, como que ele se porta em relação ao trânsito dele? O que é o trânsito dele? A gente já fez cidades que o trânsito do cara eram 4, 5 carros ali parados em semáforos, já tinha trânsito, não tinha uma fluidez. E essa é a mágica da pesquisa qualitativa, dos psicólogos, sociólogos, antropólogos, até administradores que se tornam pesquisadores de quali. É essa interpretação pelo olhar do outro. Você, de uma certa forma, se despir da sua forma de pensar para se apropriar da forma de pensar do outro. Entender exatamente como é que o outro tá vendo aquele contexto. Se despir do eu, exatamente. Essa é a mágica do negócio da qualitativa. Então, entender através do outro o que acontece realmente para o outro. Porque uma pesquisa qualitativa, ela nem sempre segue, não são simplesmente perguntas, às vezes pode acontecer de ter um roteiro de 2, 3, 4, 5 perguntas pré-determinadas, que você faz aquela pergunta, digamos, ouve a resposta e pronto, mas também às vezes são entrevistas, que não tem uma espinha dorsal, mas você vai acrescentando perguntas para poder extrair melhor da pessoa, é isso? Tá. São as técnicas que a gente usa. No caso, a gente usa a roteirização, então quase todas as quais usam roteirização. No nosso caso, a gente sempre comenta que a gente busca muito mais respostas do que perguntas. E aí a gente fala que é fácil de entender quando você vai num bar com um amigo, você até como publicitário sabe disso, que você faz uma pergunta e você fala, mas não era isso que eu queria saber. Por isso que a gente não usa tanto perguntas fechadas no roteiro, muito mais tópicos. Que é aquela questão de questionário aberto e questionário fechado. É isso? Exato. Na qual a gente não vai ter um questionário fechado, a gente vai ter um roteiro, às vezes sim, com algumas perguntas-chave que direcionam o entrevistador para introduzir determinados elementos ou questões, mas ele vai ter a espinha dorsal mesmo. Então vamos seguir nesse e eu preciso dessas respostas. Então de alguma forma eu vou extrair essas respostas. A pergunta é a mágica também e a inteligência do entrevistador. Como capturar, como entender, fazer se entender pela linguagem daquele entrevistado, porque a gente também entrevista pessoas de padrões, níveis socioculturais completamente diferentes. Então como entender e como se comunicar com as pessoas de diversos lugares do país, diversos padrões, isso é muito bacana. Quer dizer, você conta, então também não deixa de ser verdade, que você conta com um fator imponderável aí, que é a habilidade do entrevistador, a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de estabelecer empatia. Com certeza. Preciso muito que as pessoas, os nossos entrevistadores, isso, todo mundo que fizer uma quali, ou que é hoje moderador de quali, sabe que empatia, calma, tranquilidade, transparência nas informações que passam para o entrevistado são fundamentais assim para conseguir fazer uma entrevista legal. Então, se você cria esse elo de fidelização com o outro, é sempre mais fácil de extrair as informações que você precisa. Então, confiança num processo de entrevista, e aí eu acho que o Caetano também talvez lembre um pouco disso, né, Caetano? É fundamental. Então, quando a pessoa se sente confortável com você, é quando ela te dá as informações que você precisa. Ok, já que nós estamos aqui no Caetano, como é que está a nossa participação dos internautas? Olha só, eu tenho aqui um comentário e uma outra pergunta. O comentário surgiu bem no início do programa, quando você iniciou falando do aquecimento do mercado imobiliário, e aí a gente começou a entrevista com a Nami. Eu vou colocar aqui o comentário do Rodrigues, você e a Nami podem comentar, se vocês quiserem, e já vou fazer a pergunta do Souza, que é sobre pesquisa qualitativa. O Rodrigues está dizendo aqui que o mercado imobiliário... Ele diz o seguinte: dizem que o mercado imobiliário está aquecido. Para mim é tudo especulação, os preços estão um absurdo e são sempre os mesmos imóveis à venda. Essa é a opinião do Rodrigues. Vamos deixar antes de fazer a pergunta, vamos deixar a Nami comentar. Você acha, Nami, que o momento é de especulação ou você acha que o momento é de... Eu sei que você está um pouco fora da tua área, mas você mexe bastante com o imóvel, né? Você faz bastante pesquisa para o mercado imobiliário, né? Bom, então, o meu olhar sobre isso. Sim, o mercado é especulativo, portanto está aquecido. E está aquecido, portanto é especulativo. É meio Tostines essa pergunta. Porque o que acontece no mercado? Os imóveis são realmente muito padrões. Então, às vezes você nem vê o mesmo imóvel, mas eles acabam tendo muito a mesma cara. É aí que a gente lá na Urba entra e a gente gosta muito desse tipo de pesquisa. Quando o produto que vem pra gente é exatamente o empreendimento. Qual é a chance de criar um empreendimento diferente,
como nós já criamos na Urbo, para que o empreendimento não seja o mesmo. Então, quais as diferenças, as nuances, as adaptações para o público que quer aquele empreendimento, entender como que esse movimento especulatório acontece em determinadas cidades e como a gente pode inserir o produto de uma forma menos especulativa, ou até como fazer a pesquisa sem gerar mais especulação, que é como especulação mesmo. A Caixa dando Minha Casa Minha Vida, os bancos querendo fazer financiamento, então realmente é um momento, é uma oportunidade e não é uma oportunidade. Ok, vamos para a pergunta então, Caetano? Bom, o Souza disse o seguinte aqui, né? Em uma pesquisa qualitativa, como as perguntas são escolhidas e como é definida e qual é a influência da ordem dessas perguntas? Eu, como trabalhei no departamento de Quali, eu lembro que era bastante importante essa questão da ordem, inclusive em alguns momentos a gente passavam pra gente que era bom a gente inverter essa ordem. Se puder explicar o porquê disso, qual a influência? Vamos começar falando como as perguntas são definidas. As perguntas são definidas através das respostas que a gente busca. Em alguns casos, e para a gente é muito importante, e aí fica para todos os nossos clientes que estiverem vendo, a questão de um briefing bem feito. A partir do briefing, a gente consegue elaborar a espinha dorsal do projeto. Então, quanto mais informação o cliente puder nos passar, seja em relação ao terreno em si, ou seja em relação ao produto que ele quer desenvolver, ou nem que seja o sonho que ele teve em relação ao projeto, para a gente é muito mais assertivo fazer a pesquisa. A espinha dorsal ela é mais reta para a gente, não fica tão tortuoso. Como escolher as perguntas? Através das respostas que a gente busca. Quando a gente precisa de perguntas muito fechadas, vem do briefing, vem da necessidade do briefing, as perguntas muito fechadas. A ordem das perguntas, aí Caí, você falou bem, você lembra bem. O que acontece? Quando eu faço algumas perguntas antes, eu posso fazer estímulos. Os estímulos são completamente livres numa pesquisa qualitativa e eles ocorrem em alguns momentos. O problema é quando eles ocorrem antes do necessário. E a gente sempre comenta assim, se eu perguntar pra você, Giba, que cor que você gosta, é uma pergunta. Vão vir trocentas cores na sua cabeça, você vai escolher uma. Se eu perguntar pra você, Giba, você gosta de azul ou verde? É um estímulo completamente diferente. Então, pode existir roxo, preto, que é o mais básico, mas você vai meio que eliminar tudo pra me falar sobre o Eu posso amar o amarelo, mas se você me perguntou se eu gosto do azul, eu vou te falar, eu gosto do azul. Exatamente. E com esse tipo de pergunta eu posso eliminar uma série de coisas. Portanto, o estímulo pode ser necessário, porque eu posso querer que você não pense em outras coisas. Mas eu posso querer que você queira. O que acontece no nosso roteiro? Como todo mundo sabe, a gente precisa escrever linearmente. Porque não dá pra ficar escrevendo esquema pra todo mundo em todos os lugares. Então, o roteiro é sempre linear. Ele vai sempre no Word, no máximo no Excel, no PowerPoint, e ele segue uma linha. Nós podemos, em alguns momentos, e aí o Caio falou que ele lembra, quando a gente inverte a ordem dos roteiros. Então, eu começo pelo produto, em vez de perguntar sobre a cidade. Mas eu tenho que levar em conta na análise que, ao falar sobre um produto, muitas vezes eu já estou trocando informações com ele, por exemplo, em relação à violência. E ele já está me contando várias coisas sobre a violência da cidade, ou sobre a casa dele, que ele pôs cerca elétrica na casa dele, que ele comprou um cachorro, que ele pôs uns gansos lá na porta, porque está super perigosa a cidade. Quando eu for falar sobre a cidade com ele e perguntar sobre violência, a gente já vai ter perguntar só sobre segurança. Como é a segurança? A gente vai ter falado tanto sobre violência, que é uma tendência que ele só me fale sobre violência. E eu tenho que buscar padrões de comportamento da polícia positivos. Então, o que a polícia fez positivamente? O que aconteceu de bom nos últimos tempos em relação à segurança? Porque ele não tem um pensamento limpo, ele tem um pensamento muito enviesado de assuntos. E aí essa brincadeira de em que ordem a gente faz as perguntas. De novo, a capacidade e a inteligência do entrevistador. Então, quer dizer, mais uma vez o entrevistador é importante porque ele pode, inclusive, manipular essa ordem e dar mais ênfase para uma coisa ou para outra, dependendo de quando ele está extraindo do entrevistado. Exatamente. E de acordo com a necessidade do cliente de extrair o dado, exatamente. É fundamental a inteligência, a capacitação do entrevistador. E o Caetano está me dizendo aqui que tem uma pergunta que acho que é sequencial a essa. Exatamente. O Souza mandou, depois da explicação da Ana, ele está dizendo aqui, existem riscos de distorções pela influência do aplicador e entrevistador? Caê, existe. Existe não só pelo entrevistador, como também podem ocorrer influências do leitor, do analista. Então, não só o entrevistador, a importância de se do eu para entender aqueles materiais,
como o analista que lê. A diferença do analista é que ele veste a capa, muitas vezes, e a roupa do cliente da Urban ou do cliente da sua determinada empresa. Então, ele acaba lendo o material com o viés que ele deseja. O que o entrevistador a gente toma muito cuidado? Para ele ter unicamente, exclusivamente o viés Urban, não o viés bagagem, eu tenho minha mochilinha da minha vida. Porque sim, pode haver distorções e pode haver interpretações dele em relação à realidade. Como pode acontecer, por exemplo, num caso de a gente olhar uma cidade e falar, nossa, essa cidade é muito horizontal. E, em vez de perguntar para a pessoa o que ela construiria ali, jogar direto para ela, olha, essa cidade é tão horizontal, prédio é complicado, né? E por mais que o cara ache que prédio é super moderno, ele vai falar, nossa, é verdade, a cidade é super horizontal, as pessoas gostam mais de morar em casa. E às vezes a gente descobre por trás dos materiais que prédio é super novidade em algumas cidades, é sinal de status, só tem um prédio super bacana ou as pessoas teriam anseio de que se tivesse mais um prédio, né? Ou que só tem Minha Casa Minha Vida em prédio, então o pessoal de padrão mais rico não quer morar em prédio porque é sinônimo de casa. E a gente perde isso ao fazer esse tipo de pergunta, já jogar enviesado, olha, a cidade é horizontal. Então é muito importante o cuidado do entrevistador. Mas existem mecanismos ou técnicas que permitam, digamos, filtrar, ou não sei se é o termo correto, policiar esse entrevistador, ou seja, digamos assim, sei lá, a amostragem onde as entrevistas são gravadas e um analista ouve as entrevistas para saber se foi... Certo, ok. Bom, todas as entrevistas que a gente faz na Urban são gravadas, com exceção das que não são autorizadas a serem gravadas. Aí a gente realmente faz aquelas anotações gigantescas. A gente tem um processo chamado de validação e desvalidação do material. O que significa isso pra gente? A gente também trabalha com o conceito de saturação teórica, que tem tudo a ver com a validação e a desvalidação. A saturação teórica indica o momento em que as respostas começam a ser recorrentes. E há uma grande chance que, mesmo sob estímulos, as respostas iguais, a gente esteja chegando perto desse momento chamado de saturação teórica. Decidir... Quando você não adianta mais você fazer mais entrevistas, porque não vai mudar aquele padrão. Eu já achei muita diferenciação, porque o jogo da quali também é esse. É buscar diferentes padrões. Em vez de eu juntar na quant e determinar se 70%, 80% acha isso e 30% acha aquilo, na qual eu vou buscar a maior quantidade diferente de argumentações, sensações, comportamentos, conceitos diferentes para entender um objeto. Se esses conceitos passam a ser recorrentemente iguais, a gente começa a chegar no que a gente chama de saturação teórica. E aí o mercado indica entre 6 e a Urban geralmente trabalha com no mínimo de 10 entrevistas por tópico de assunto que a gente quer. Então pode levar isso a 20 entrevistas e pode ser que realmente em 10 entrevistas muito bem feitas ou muito detalhadas a gente consiga fazer em 10 entrevistas. A gente tem que trabalhar com o mínimo de 10 entrevistas que dentro do mercado é bem aceitável. Validação e não validação. Qual que é a lógica? A gente tem amigos que são monossilábicos, por exemplo, que gostam muito de concordar com tudo ou discordar com Esse tipo de entrevista na qualitativa não é tão interessante pra gente. É muito difícil buscar conceitos e bater um papo com pessoas que acabam sendo monossilábicas. É um tipo de entrevista que a gente fala que a gente descarta. Às vezes são ricas até, mas é muito difícil trabalhar esse material. Outro tipo de entrevista que a gente descarta é as entrevistas que muitas vezes são incompletas. Então eu tenho um roteiro que tem em média 1 hora de trabalho e eu preciso passar por no mínimo alguns pontos chaves, que a gente chama dentro do roteiro. Se a gente começa uma entrevista e a gente passa por de 10 pontos chaves, a gente armazena aquela entrevista, porque é uma grande chance que nas outras, que eu consiga fazer 5, 8, 10 pontos chaves, aquele mesmo teor de resposta e padrão sejam encontrados. Então a gente desvalida.